Reta final para o vestibulinho da ETEC e você ainda não sabe nem o que estudar? Uma coisa eu quero dizer para vocês: não vá para a prova da ETEC sem estudar o básico para o vestibulinho. Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece ainda, sou Fabiano Araújo, professor aqui do canal Descomplica Vestibulinhos. Muitos podem nem acreditar, mas a maioria dos alunos ainda não estudou nada para a prova da ETEC. Então uma coisa que eu quero dizer para vocês aqui neste vídeo é o seguinte: não vá para a prova da ETEC sem ter estudado os temas, os tópicos, os assuntos básicos. Sabe por quê? Porque a maioria dos candidatos vão para a prova sem ter estudado nada. É verdade. Obviamente, todos os candidatos que saem do 9º ano, que é a grande maioria, vem trazendo com eles a bagagem de ter terminado o 9º ano e ainda ter alguns conceitos bem fresco na cabeça, né? Então tem alguns assuntos que ainda os alunos conseguem lembrar. Porém tem assuntos lá do 6º, do 7º, do 8º ano que provavelmente pode ser que esteja esquecido aí na mente de vocês. Porque vai chegar lá na hora da prova, vai ler a questão e vai dizer assim: nossa, eu lembrava desse conceito, viu? Eu lembro de ter feito exercício desse tipo, agora eu não sei como é que calcula. Então o simples fato de você assistir uma aula e lembrar como que se faz o cálculo de uma densidade, as principais características da Revolução Industrial, o que são mitocôndrias, o que é o complexo golgiense, qual é a função da membrana plasmática, como que se calcula a área de um trapézio, o que é perímetro, trajetória, deslocamento, vários conceitos fáceis de executar uma questão que pode ser exigida na prova do vestibulinho da ETEC, mas que muitas vezes você pode esquecer no momento da prova. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais um vídeo. Na reta final aí do vestibulinho da ETEC, eu sei que muita gente está preocupado, não sabe o que estudar, nem começou os estudos ainda. Então eu vim trazer para vocês aqui uma solução para quem ainda quer estudar, para quem ainda quer ir para a prova da ETEC com pelo menos um conhecimento básico do que vai cair ali, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Fabiano Araújo, sou professor aqui do canal Descomplica Vestibulinhos, ok? Para quem quiser me seguir nas redes sociais, tá? Tem o Instagram, tem o próprio YouTube. Eu vim trazer para vocês os assuntos básicos para você poder organizar seus estudos aí na reta final. Muitos alunos entram em contato comigo ainda perguntando: professor, ainda dá para estudar? Está muito em cima, falta pouco tempo. Lembra pessoal, vocês não precisam estudar nada do zero. Vocês já estão trazendo uma bagagem, vocês já têm conhecimento de muita coisa. Muitos assuntos que caem na prova da ETEC vocês teriam que apenas lembrar, né? Relembrar, para que quando chegasse na hora da prova vocês tenham condição de executar o exercício que ali é exigido. Então vamos lá pessoal, o que seriam esses assuntos básicos? Aqui eu vou mostrar para vocês o que vocês devem estudar na minha visão, tá pessoal? A minha proposta de assuntos, de tópicos básicos é essa que eu vou mostrar para vocês. Pela minha visão, pelo que eu tenho visto nas últimas provas da ETEC, eu elenquei aqui para vocês 28 temas, assuntos, né, tópicos básicos que você deve saber para fazer a prova da ETEC. Então eu vou mostrar para vocês, ó. Então na parte de ciências, e aqui eu vou subdividir a disciplina de ciências em biologia, vou mostrar para vocês, ó. Você deve saber conceito de células, tá? Por quê? Porque o conceito de células, ele vai poder te dar suporte para responder questões sobre o corpo humano, sobre células nervosas, tecido nervoso, célula cardíaca, célula adiposa, constituição celular, estrutura celular, tá? Membrana plasmática, núcleo, citoplasma, tá bom? E organelas celulares, saber quais são as funções de cada organela dentro de uma célula, tá bom? Outro tópico que não é difícil saber são fatores bióticos e abióticos dentro de um
ambiente, de um ecossistema, tá? Aqui é a parte da ecologia que se estuda dentro da biologia, tá bom? Pessoal, vou dar uma pausa aqui no vídeo para apresentar para vocês, pessoal, o curso rápido Quero Passar na ETEC. Então, é o curso Descomplica ETEC, que agora, neste final de ano de 2024, a gente vai praticar o valor de R$ 119,90. É o curso rápido com 28 aulas, aquele curso que você precisa estudar com os temas básicos para poder ir para a prova da ETEC com aquela sensação de que você tem condição de se dar bem e conquistar a sua vaga num curso técnico, no ensino médio concomitante com o técnico, seja qual for a modalidade que você escolheu. Eu sei que esse é o curso mais pedido por vocês aí no canal do YouTube, então agora no início de novembro a gente lança ele e coloca ele à disposição para quem achar que faz sentido adquirir esse curso. Você vai ter acesso a esse curso durante um ano, você pode assistir quantas vezes você quiser as aulas, os exercícios, o simulado, tá? Então dê uma olhada aí no site, tá? O site vou deixar na descrição desse vídeo para quem tiver interesse. Curso rápido Descomplica ETEC. Quero passar na ETEC. Para quem é destinado esse curso? Então, para todos os candidatos que desejam ingressar em um curso técnico, no ensino médio ou no ensino médio, juntamente com o curso técnico em uma das unidades das escolas técnicas do Centro Paula Souza, espalhadas por todas as cidades do estado de São Paulo. Para quem tiver interesse, fizer sentido, só clicar em compra agora, você vai ser direcionado para a página de compra e ainda você pode parcelar em 12 vezes de R$ 11,97. Então eu acho que vale a pena para poder ter conhecimento dos assuntos básicos que geralmente caem na prova da ETEC. Lembra, pessoal, estou passando essa promoção no final do ano de 2024 para ingresso no vestibulinho do ano de 2025. Falo isso porque o vídeo fica no meu canal do YouTube e no ano de 2025, quando nós estaremos estudando novamente para o vestibulinho, essa promoção já não vai estar valendo, tá? Então é só agora para o final do ano de 2024, ok? Para quem fizer sentido e quiser adquirir o curso, está aí. Curso rápido Descomplica ETEC, 28 aulas, os assuntos básicos para a prova da ETEC. Outra parte da ecologia que é muito importante. Por que eu falo que é importante, pessoal? A prova da ETEC é uma prova social, é uma prova que gosta de abordar temas do ser humano, do meio ambiente, de conservação. Então sempre é importante saber os assuntos que envolvem o tema ambiental. Aqui as relações ecológicas entre os animais, tá? Parasitismo, mutualismo, sociedade. Então aqui são as relações ecológicas entre os animais. Aqui outra parte da biologia importante, que é o que faz a separação entre seres procariontes e seres eucariontes, tá? Tem muito a ver também com o primeiro tópico que a gente viu aqui, que é o conceito celular. E aqui, pessoal, o último tópico que eu coloquei na parte da biologia é aquele assunto, pessoal, que fala sobre a evolução no decorrer dos anos das plantas. Então vai falar sobre briófitas, pteridófitas, angiospermas, gimnospermas, características de cada planta, tá? E o que compõe elas. Então aqui, vou começar a falar sobre ciências e agora tema física. Vamos lá. Ponto material e referencial. Você vê que é um tema básico para você saber dizer e responder se um objeto está em movimento, se ele está em repouso. Matéria, corpo e objeto. Trajetória e deslocamento, tá? Você tem que saber a diferença entre os dois. As leis de Newton, pessoal. Vocês têm que estudar as leis de Newton para entender o conceito, principalmente, pessoal, para responder questões que às vezes nem envolvem cálculo, mas que envolvem um conhecimento teórico entre as leis de Newton. E na parte da eletricidade, eu coloquei aqui eletrostática. Aqui, parte da química. Então a gente ainda está em ciências. Você vê como que tem muito assunto dentro da parte de ciências, né? Então, parte de química.
você tem que saber, obviamente você já deve estar lembrando aí o que é, né, os estados físicos da matéria. Então isso você tem que saber, você tem que relembrar, né, e se você não lembra, você tem que relembrar esse assunto, estados físicos da matéria. Estado sólido, líquido, gasoso, tem a parte de gráficos para você estudar sobre isso, tá? Densidade e cálculo de densidade. Saber sobre substância e diferenciar o que é uma substância pura, uma substância composta, uma mistura, gráfico de substância pura e mistura, isso eu já vi caindo na prova da ETEC, tá? E saber pelo menos os elementos químicos da tabela periódica. Obviamente que você não precisa saber todos os elementos, mas você deve saber o que é uma tabela periódica, qual a maneira com que os elementos químicos estão organizados na tabela periódica, o que é família, o que é período, o que são grupos, né? Grupos ou famílias. Português, pessoal, neste momento em que você se encontra aí com poucos dias para estudar para a prova da ETEC, então não tem como eu dizer para você que você deva estudar outros tópicos do português que não seja interpretação e compreensão de texto. Obviamente, se você sabe muitas outras coisas do português, como por exemplo o uso dos porquês, artigo, adjetivo, substantivo, análise sintática, isso tudo são assuntos que certamente não vai dar tempo de você estudar. Porém, a prova da ETEC, ela é interdisciplinar e ela usa de textos de interpretação e muito mais do que interpretação, textos de compreensão para intercambiar questões de outras disciplinas. Por isso é importante você saber compreender um texto e, além de compreender, interpretar esse texto dentro de uma tabela, de charts, infográficos, tá? Na parte da matemática, pessoal, então vamos lá, operações básicas, que não tem nem como deixar de fora as operações básicas. Okay? Você precisa saber adição, subtração, divisão e multiplicação para poder avançar nos outros assuntos da matemática. Então aqui tem geometria plana, então você tem que saber o que é um ponto, o que é uma reta, o que é um plano, reta, semi-reta. Você precisa saber calcular as áreas das figuras planas mais básicas, quadrado, retângulo, triângulo, losango, círculo. Então isso cai muito na prova da ETEC, mas não de maneira direta. Ela contextualiza uma questão e pede para você calcular a área de uma figura, por exemplo, de um campo de futebol, que pode ter, obviamente, o formato de uma figura de um retângulo. Ele pode pedir perímetro, né? Então você tem que saber dessas coisas. Regra de 3, pessoal. Não tem nem como fugir da regra de 3 e também porcentagem. E obviamente eu coloquei aqui, por último, mas não menos importante, você saber o teorema de Pitágoras. Por quê? Porque o triângulo retângulo, ele é uma figura geométrica muito pedida em questões não só do vestibulinho, mas do vestibular também para a faculdade, porque é possível contextualizar muitas questões usando o teorema de Pitágoras. Geografia, pessoal. Então você precisa saber o que é o espaço geográfico, que é de fato o estudo da geografia propriamente dito, assuntos sobre globalização e aquecimento global. Lembra que eu falei que todo assunto que envolve meio ambiente é importante a gente estar sempre atualizado, tá bom? Parte de história, período pré-colonial, o período colonial do Brasil, então Brasil colônia, e Revolução Industrial. A Revolução Industrial está muito ligada com a globalização, né? Porque a partir desta revolução é que a sociedade teve um salto na tecnologia. Então, qualquer questão que envolva tecnologia, internet, por exemplo, eles vão buscar essa origem, e a origem é lá da Revolução Industrial, tá bom?